Questão de 1996 do ITA. Olha só. Uma nave espacial está circundando a Lua em uma órbita circular de raio R e período T. Então, o plano da órbita dessa nave, vamos continuar a leitura, né? O plano da órbita dessa nave é o mesmo que o plano da órbita da Lua ao redor da Terra. Nesse caso, para um observador terrestre, se ele pudesse enxergar a nave durante todo o tempo, o movimento dela em relação à Lua pareceria... Vou tentar fazer um desenho aqui, tá, gente? Vou tentar fazer um desenho. Um desenho aqui que é assim, ó. Vou tentar fazer um desenho aqui. Esse desenho. Será que eu consigo? Aqui, aqui, aqui. Este seria o eixo X, este seria o eixo Y, e este seria o eixo Z. Opa! Eixo Z. Vamos colocar um observador nessa posição. Esse observador está na Terra. Se ele está na Terra, e a gente disser que aqui está a Lua, vou desenhar a Lua de vermelho. A Lua está aqui, nesse referencial. Tá bom? A Lua está aqui. Orbitando a Lua, tem um outro corpo. Olha só. Nossa, não ficou bom, né? Vamos colocar uma órbita da Lua aqui. A órbita está muito escura. Ficou um pouquinho mais clara. Pronto, está aqui a órbita da Lua. E orbitando a Lua, a gente tem um corpo, um corpinho verde. Corpinho verde. Está aqui o corpinho verde. O vermelho é a Lua, o verde é a nave. O verde é a nave. Ele fala que a nave espacial está circulando a Lua em uma órbita de raio R. Então, esse raio aqui é R. Esse raio é R. Esse raio é R. Essa posição aqui também tem raio igual a R. E essa de cá também raio igual a R. Uma circunferência. O período é T. Então, a gente tem aqui um período T. Tá certo? Um período T. O plano da órbita dessa nave é o mesmo que o plano da órbita da Lua ao redor da Terra. Vou tentar fazer aqui o desenho da órbita do cara que está na Terra. Faz conta que o cara está aqui. Olha só. Esse desenho grande, que tem centro aqui, seria a órbita terrestre. A órbita da Lua ao redor da Terra. Beleza? Beleza. Né? O plano da órbita dessa nave é o mesmo que o plano da órbita da Lua ao redor da Terra. Está aqui tudo no mesmo plano. Nesse caso, para um observador terrestre, que é esse cara em azul, se ele pudesse enxergar a nave durante todo o tempo, o movimento dela em relação à Lua pareceria... Bom, para começar, a Lua se move numa trajetória, por exemplo, nessa trajetória aqui, tá certo? A Lua se move nessa trajetória. E a nave se move assim. Faz de conta que esse observador também está girando, de forma que ele está sempre olhando para a Lua, tá bom? O que ele vai ver? Ele vai ver essa bolinha andando aqui, ó, nessa circunferência, nessa trajetória de um lado para o outro, nessa trajetória azul, nessa trajetória verde. Vou fazer o verde aqui em cima. Nessa trajetória verde, preta, né? Ficou preto, mas é verde. Para ser verde. Nessa trajetória verde, indo de um lado para o outro. Então, ela vai passar aqui e vai voltar para cá. Então, ela vem andando, passa por esse ponto, passa por esse, passa por esse, passa por esse. Se a gente está olhando de frente, se o cara está olhando de frente, ele vê só uma reta. Ele vê só uma reta. Ele vê uma reta, né? O observador está aqui, nessa posição, olhando para cá. Este ponto seria o centro da órbita. E olha o que a nave espacial faz. A nave espacial vai passar nessa trajetória, faz conta que você está vendo, né? Em 3D, mas a nave espacial passa nessa trajetória. Ela vem, começa aqui, passa por esse ponto, passa por esse ponto, aliás, passa lá por trás, passa por esse ponto na extremidade, passa por aqui pela frente, mas no final das contas o observador só vê esse movimento. Ó. Enquanto a nave faz a trajetória,
O observador vê só a sombra nessa horizontal. Vai para a esquerda, vai para a direita, passa pelo meio, chega na direita, fica indo e voltando. Fica indo e voltando. O tempo para ir e voltar, o tempo para ir e voltar é sempre o mesmo. É o intervalo de tempo T, que é o período, né? É o período. E a amplitude é R. Em relação a esse centro, essa distância é R, essa distância é R. A distância entre o centro e as extremidades é sempre igual a R. Isso caracteriza um movimento periódico de amplitude constante, né? Um movimento periódico que tem sempre a mesma amplitude. E isso é um MHS, um movimento harmônico simples. Vocês não estudaram isso ainda, vão estudar mais para frente, tá bom? Com isso a gente termina a aula de hoje, tá? A gente tem um movimento harmônico simples de amplitude R. Quero que vocês continuem agora fazendo os exercícios. Bom, antes de falar nisso, né? Bom, a gente termina. O cara achou um movimento harmônico e simples de amplitude R. Movimento elíptico, o cara não enxerga um movimento elíptico. Não enxerga um movimento elíptico, ele só vê o movimento no plano, esse movimento em preto. Esse verde que eu estou apagando, o cara não vê, porque ele está de frente, está no mesmo plano. Está no mesmo plano, ele não vê. Então, essa resposta aqui do movimento elíptico não serve. O movimento é periódico de período 2t? Não, o movimento tem período t, né? Ele vai de uma extremidade até a outra e volta no mesmo intervalo de tempo t. O movimento circular uniforme de raio R, período t? Não. Se ele estivesse olhando daqui de cima, ele veria um movimento circular uniforme de raio t, mas ele não está olhando, ele está olhando de frente, ele vê essa reta. Então, essa aqui ferrou, né? Aqui, essa aqui está errada. É diferente dos citados anteriormente? Não, tem o MHS. Tá? Essa é a resposta.